Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, professora Maria Helena. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui a esse material que faz parte da correção da prova do Enem de 2014 de matemática, prova cinza. E a gente hoje vai corrigir da questão 151 até a questão 155, tá? Bom, então vamos lá. Essa primeira questão aí, a 151, ela trata de geometria, né? Fala o seguinte: um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Observe o seguinte: essas portas são de madeira maciça, então elas têm volume. O que ele está falando aí, quando ele fala a fim de manter o custo com o material de cada porta, isso significa que ele quer manter o volume total da porta, tá? E, na verdade, ele diminuiu a altura da porta, ele manteve uma das dimensões, que é a espessura, mas ele mexeu na altura e vai mexer na largura também. Tanto que a pergunta dele é: a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é, então, uma questão de geometria. A gente trabalha com a noção de volume aí, mas também vai trabalhar com a noção de razão, porque é o que ele está pedindo no comando da questão. Obviamente, como o volume total se mantém, a espessura não muda, a altura aumenta, a largura vai ter que diminuir, né? Então, vamos lá. Bom, vou chamar de L a largura da porta original, H a altura e a espessura. Então, o volume inicial da primeira porta é L vezes H vezes L, o produto das três dimensões. O custo das portas tem que ser o mesmo, logo tem que ter o mesmo volume, é o que eu havia falado. Como a altura aumentou em 1/8, então você tem a altura mais 1/8 da altura. Isso dá 9/8 da altura. Aí. A gente vai preservar a espessura, então a gente vai igualar os dois volumes. O primeiro volume, L vezes H vezes E, tem que ser igual ao volume da outra porta, né? L1, que é a nova largura, a nova altura, que é 9/8 de H, e a espessura. E aí, a gente fazendo essa parte algébrica, a gente chega nessa relação, que 8 vezes a largura inicial é igual a 9 vezes a largura final. Portanto, como ele pede a razão entre a largura da nova porta para a largura da porta anterior, a gente tem que fazer L1 sobre L. E aí a gente tem 8 nonos. A resposta certa é a letra D, tá? Vamos para a próxima questão 152. Bom, essa questão agora é uma questão que vai trabalhar com porcentagem, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção em alguns detalhes. De acordo com a ONU, a água utilizada diariamente, aí ele vai dar o percentual para cada coisa. 25% para algumas atividades, 33% para outras, 27% para outras, 15% para outras. Isso quer dizer que se eu tivesse com 100 litros, eu teria 25 litros para as primeiras atividades, 33 litros para as outras, e para as segundas, e assim sucessivamente. Só que aí ele fala o seguinte: no Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. Então, uma pessoa num dia, ela vai, de acordo com a ONU, ela vai gastar 50 litros para tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, 66 litros para utilizar em descargas, 54 litros para cozinhar e beber e 30 litros para as outras atividades. Bom, e são 200 litros e não 100 litros. O quadro no slide seguinte mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Vamos observar. Então, a gente tem tomar banho, dar descarga, lavar as mãos, escovar os dentes, beber e cozinhar. Observem que aquela primeiro grupo classificado corresponde a tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. Dar descarga é o segundo item, beber e cozinhar o terceiro, e o quarto item, que são as demais atividades, não aparece aí nessa tabela. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado nesse quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água. Bom, para a gente descobrir quanto ele vai economizar, já que as outras atividades não vão ser alteradas,
A gente vai ter que saber quanto que ele consumia antes nessas atividades, como tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, que é um grupo, da descarga, que é outro, beber e cozinhar, que é outro. A gente já havia comentado, é relativo aos 200 litros. E a gente pode somar isso daí e retirar dessa soma de tomar banho, da descarga, lavar as mãos, escovar os dentes, beber ou cozinhar. Ou fazer em grupinhos, tá? Não há necessidade de a gente olhar para as demais atividades, porque elas vão ser mantidas. Bom, então vamos lá. Eu repeti aí a tabelinha. O que está em amarelo aí corresponde àquele primeiro grupo. O segundo é o verde, o terceiro é o azul. Bom, e aí embaixo a gente calculou, que é um cálculo rápido, né? Na verdade, é você só dobrar na verdade, aqueles percentuais corresponderiam a 100 litros. Você dobra aquilo para valores em litros, você vai ter para 200 litros. E o cálculo está aí. 50 litros, 66, 54. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, somar 50 mais 66 mais 54 e subtrair da soma dos valores que estão nessa tabela. Ou você pode fazer separadamente, tá? Você pega os 50 e tira da soma do tomar banho, daquelas 3 atividades, a outra da descarga e a outra do beber e escovar os dentes, eu acho que é isso, né? Não, da comida, tá? Que é a parte azul, tá? E aí a gente vai ter os 100,4 litros, que é a resposta certa, é a letra C. Bom, próxima questão, 153. A gente vai ter agora uma questão de estatística. E em geral, nas questões de estatística, ele já vai dar alguma coisa com as informações, no caso aí a gente tem uma tabela. Vamos ver o que ele vai perguntar. Os candidatos KL e MNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Cada candidato está numa linha, cada coluna é uma prova, tá? De uma matéria. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior, ou seja, a gente vai ter que olhar por linha. Cada candidato está numa linha. Então, a gente vai ver as 4 notas do candidato, vai fazer a mediana dessas 4 notas. E aí, depois a gente vai comparar entre os 5 candidatos e a gente vai ver o que tem maior mediana. O que a gente tem que tomar cuidado? A mediana, ela corresponde ao ponto médio da listagem, só que a listagem tem que estar ordenada. Ela pode estar em ordem crescente de valores ou decrescente. Quando a gente está com uma quantidade ímpar de termos na listagem, a mediana é exatamente ponto médio. Mas quando a gente está com uma quantidade par, que é o caso, a gente tem 4 notas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer a média entre os 2 valores que estariam no meio dessa listagem. Ou seja, é como se eu dividisse essa listagem ao meio, pegasse o último valor do primeiro bloco e fizesse a média com o primeiro valor do segundo bloco, que é o que a gente vai ter que fazer. Então, na verdade, primeiro a gente vai... Reparem que não está em ordem crescente, necessariamente, as notas desses candidatos em cada linha. Então, eu vou tirar o nome da matéria e eu só vou ordenar as notas desses candidatos numa nova tabela, que é essa daí, tá? Então, por exemplo, o candidato K, eu vou ter que fazer a média entre 33 e 33, que é o segundo e terceiro resultados. O candidato L entre 33 e 34, o candidato M entre 35 e 35, o candidato N entre 35 e 37 e o candidato P entre 26 e 36. E a gente vai obter essa tabela que aparece aí, tá? Observem que o K fica com mediana 33, o L 33,5, o M 35, o N 36 e o P 31. Logo, a maior mediana é 36, que é a do N, e a resposta certa é a letra D. Próxima questão, vamos lá. 154. Já de olhar, a gente já imagina que deve ser uma questão de geometria espacial. E a gente tem, a princípio, só olhando para a figura, um prisma trapezoidal. Vamos ver o que ele fala, um prisma de base sendo um trapézio, né? Na verdade, é um prisma quadrangular isso aí, porque a base é um quadrilátero. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la como a vedação denomina-se silagem. Ele definiu o que é silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, né, deitadinhos,
cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostra a figura. Atenção, gente, num prisma, as bases, nesse caso aí desse prisma, são os trapézios, tá? E o que a gente denomina de altura do prisma é a distância entre as bases. Então, quando você olhar na legenda, você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, Bzinho é a largura do B minúsculo, é a largura do fundo. O B maiúsculo é a largura do topo. C é o comprimento do silo e H é a altura do silo. O que ele chama de altura do silo é a altura da base, que a base é um trapézio. Na verdade, a altura do prisma, que é a distância entre as bases, é o comprimento do silo. Então, tomar cuidado na hora de fazer os cálculos da questão. Vamos ver o que ele vai perguntar. Considere um silo de 2 metros de altura. Cuidado, ele está falando daquela altura que é a distância entre o B minúsculo e o B maiúsculo. Não é a altura do prisma. 6 metros de largura de topo é o B maiúsculo e 20 metros de comprimento é o C. Esse C que para a gente é a altura do prisma, é a distância entre as bases. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5 meio metro a mais do que a largura do fundo. O que ele acabou de falar? Se a largura do topo é 6 metros e a distância entre o topo e o Bzinho, o B minúsculo, é 2, certo? Você tem 2 vezes 1 metro. Então, aqui a gente vai ter que tirar 6 menos meio, dá 5,5, menos meio dá 5. Então, o B minúsculo, o Bzinho, ele mede 5 metros, tá? Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Acabou de fazer uma relação aí explicando um volume, tá? Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas é... Bom, ele está pedindo o volume daquele objeto, né, do silo. A gente já tem todas as dimensões que a gente vai precisar. E atenção, nessa questão em particular, ele já deu todas as medidas na mesma unidade. Então, está tudo em metros. O que é bom, porque a gente não vai ter que se preocupar em reduzir tudo na mesma unidade, que a gente poderia ter esse problema para resolver, a gente não tem. E, além disso, a relação que ele está pedindo já é em metros cúbicos. Então, quando a gente calcular o volume, as dimensões já estão em metros, a gente vai calcular o volume, vai dar em metros cúbicos, e a gente vai comparar com essa relação que ele deu, 1 tonelada, 2 metros cúbicos. Vamos lá. Como é que a gente calcula volume de prisma? O volume do prisma, na verdade, ele é a área da base vezes a altura do prisma. Lembrando, a altura do prisma aí é o comprimento do prisma, são os 20 metros. Então, primeiro a gente calcula a área da base, que a base é um trapézio, né? A área de trapézio, base menor mais base maior, vezes a altura sobre volume. Eu coloquei aí no final, na última linha, o 5 mais o 6 vezes o 2 sobre 2, e essa área multiplicada pela altura do prisma, que é 20. Isso dá 220 metros cúbicos. Bom, com aquela relação, que 1 tonelada correspondia a 2 metros cúbicos, isso significa que em 220 metros cúbicos a gente vai ter 110 toneladas lá do produto. Portanto, a resposta certa é a letra A. Essa é uma questão relativamente direta de geometria espacial, tá? Vamos para a próxima questão, que é a última desse bloco. Então, vamos lá. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala 1 por 100 foi disponibilizado aos interessados. Atenção, escala. Outro tema recorrente no Enem. Quando a gente fala de escala 1 para 100, o que significa isso? Que 1 metro, na verdade, corresponde a 100 metros nas dimensões reais lá do objeto, 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, 1 milímetro corresponde a 100 milímetros, tem que estar na mesma unidade, 1 para 100. 1 no modelo corresponde a 100 na realidade, da mesma coisa, tá? Foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, com dimensões no projeto iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. Todas estão em centímetros, tá? Só que o que ele pede? O volume real do armário em centímetros cúbicos será, na verdade, uma questão que envolve
geometria espacial e escala. Também bem comum no Enem. Esse armário é um paralelepípedo retângulo, então o volume dele é o produto das 3 dimensões. Só que você tem que tomar cuidado porque você tem as dimensões do modelo e ele quer as dimensões da realidade do objeto. Então, o que você pode fazer? Ou você calcula diretamente o volume do modelo, que seria 3 vezes 1 vezes 2, que vão dar 6 centímetros cúbicos, e aí depois você passa para o objeto real, lembrando que você está trabalhando com figura tridimensional, tá? Ou você passa todas as dimensões inicialmente para o tamanho real dessas dimensões, quer dizer, o tamanho real do armário, calcula logo as dimensões reais do armário, que na verdade é só multiplicar por 100 cada dimensão. Então, uma das dimensões vai ser 300 centímetros, a outra 200 centímetros e a outra 100 centímetros. E depois você faz essa multiplicação, que é o que eu vou fazer, para a gente chegar no volume real do objeto, tá? Então, aí a gente tem as dimensões, 300, 100 e 200 reais do armário, e o volume real do armário é 6 milhões de centímetros cúbicos, que corresponde à letra E. Observe o seguinte, se você inicialmente calcular o volume do modelo para depois passar para tamanho real, lembra que você vai estar trabalhando com volume, tá? Então, na verdade, como são 3 dimensões, a gente teria que acrescentar depois 2 zerinhos para cada uma delas, para a gente perfazer exatamente os 6 milhões de centímetros cúbicos, tá? A resposta correta é a letra E, e aqui a gente termina mais esse bloco de questões. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.